Hoje eu tô com um pouquinho de dor, mas como eu tenho um compromisso com vocês que estão aqui, eu resolvi entrar. E eu vou falar sobre resultado, né? A gente tem. Boa noite. A gente tem. O ser humano tem a grande mania de quando ele quer mudar os seus resultados, quando ele quer mudar de vida, quando ele quer. Decide prosperar, quando ele. Obrigada. Quando ele decide prosperar, quando ele decide mudar de relacionamento, não importa qual a mudança que ele decide, a gente quer sempre as coisas para ontem. É muito importante que a gente decida e realmente, de fato, a mudança se instale na gente naquele exato momento, onde você determina que de fato você não quer mais a vida, a situação, as consequências que estão acontecendo na sua vida e você passa a gerar situações para que essa situação que você não deseja mais mude e você passe a viver aquilo que você tanto busca. Só que a gente tem que compreender que tudo faz parte de um processo, né? E eu tava vendo, eu tô estudando bastante a questão da Bíblia, porque eu tô agregando conhecimento da palavra com todas as ferramentas que eu já tenho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, né, de treinamentos. E eu passei a perceber que tudo aquilo que eu estudei durante 6 anos, que fala de comportamento, de emoções, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, tudo isso a gente acaba encontrando na mensagem que está escrito na Bíblia que Jesus deixou pra gente. E é engraçado que como a gente, às vezes o ser humano ele precisa de formas e processos para compreender certas coisas. E quando ele tem algumas crenças que limitam ele de fazer algo, tudo conspira para que outras coisas, outras ferramentas venham da mesma forma te mostrar o caminho, né? Seria tão mais fácil se as pessoas lessem a Bíblia e compreendessem a mensagem que tem por trás da palavra. A gente não precisaria de tanta coisa, de tanta ferramenta, de tanta para fazer acontecer, para coisa mudar, para a gente conseguir os nossos resultados. E aí, Marisa, boa noite, seja muito bem-vinda. E aí eu achei engraçado isso, porque como eu estou estudando isso há um tempo, eu comecei a observar que muitas ferramentas muitas coisas que a gente usa, principalmente na programação neurolinguística, que é a programação da mente através da sua linguagem e também da sua fisiologia, né, que envolve uma linguagem corporal, mental, tá lá na Bíblia. Se você for ler, exatamente tá falando cada ferramenta que tem na PNL tá ali na palavra. E eu acho muito engraçado. Olha que legal, o coraçõezinho subindo, gratidão. E eu acho engraçado como o ser humano ele precisa de recursos para encontrar a verdade, quando na verdade mesmo a gente já tem tudo ali à nossa disposição, né? Mas às vezes a gente precisa de alguns empurrõezinhos. Mas o que eu vou falar hoje é a questão do processo. Eu quero pedir para vocês que estão aqui comigo, primeiramente, dá os coraçõezinhos se vocês estiverem gostando da live. E compartilhar essa live para que ela chegue a outras pessoas, para que outras pessoas sejam impactadas, para que a gente entregue e multiplique resultados também para outras pessoas, né? Essa a minha missão de vida, é entregar resultados para outras pessoas e multiplicar resultados na vida de outras pessoas. Então, se vocês puderem me ajudar com isso, já que você está aqui comigo, dá coraçãozinho, compartilha essa live aí, tá bom? Então vamos lá, eu estava falando da questão de resultados. Quando a gente decide, primeira coisa para que a gente tenha uma mudança verdadeira na nossa vida, existe um fator que é primordial. Isso não pode de forma alguma deixar de acontecer. É você de fato decidir essa mudança, decidir que aquele estado que você estava vivendo, aquele estágio que você estava passando ali, você não quer mais. E o teu inconsciente, ele não pode encontrar caminhos, ele não pode encontrar atalhos, ele não pode encontrar desculpas ou outras maneiras
para ele obter um resultado melhor que não seja a mudança definitiva. Deixa eu ver se eu sou mais clara em colocar essa ideia. Enquanto você de fato não determinar que a mudança é o único caminho existente, a mudança que eu digo é já mirando naquilo que você quer, né? Vamos supor, você tem uma vida financeira escassa, de escassez, e você não quer mais viver essa vida, você não quer mais chegar no final do mês e ter somente o dinheiro de pagar as contas, ou às vezes nem ter o dinheiro, ter que fazer sorteio nos boletos para ver qual boleto vai pagar, e você decide que você não vai mais viver essa vida. Você não pode ter uma outra alternativa a não ser a mudança definitiva e estabelecer um objetivo e começar, de fato, a mirar nesse objetivo e não sair desse foco. Ter o foco e não sair desse foco. Como, vamos dar um exemplo aqui, eu quero então ganhar 10 mil reais por mês. Eu não aceito mais não fazer 10 mil reais por mês, porque ganhar ninguém ganha, né? Dinheiro não se ganha, a gente faz o dinheiro acontecer. Então, eu não aceito menos de 10 mil reais na minha conta mensalmente. E aí você mira nesse objetivo e não olha mais para trás. Aquele estado que você já passou, ele já não vai mais existir, você já não vai mais aceitar e você não vai ver outra alternativa a não ser alcançar aquele objetivo. Compreende? Enquanto você tem aquilo, não, mas 3 mil resolve. Não, mas 3 mil pelo menos eu quito as minhas dívidas. Enquanto você estabelece caminhos medianos, objetivos medianos, você não vai progredir. O teu inconsciente, ele vai estar sempre agindo conforme aquilo que você determina. Então, você precisa de fato determinar. Esse é o ponto principal, determinar o objetivo, aonde você quer chegar e não ter outras opções. Ser aquele único objetivo. Você não pode ter, mas também posso, mas não. Você tem que mirar em focar e ir nessa direção. Quando você estabelece esse objetivo e você foca e você vai nessa direção, você tem 80% do teu caminho já percorrido. Por quê? Através dessa determinação, você vai começar a fazer a imaginar já o teu objetivo alcançado, vai começar a imaginar o como. Às vezes a gente não tem o como ali naquele momento, mas você começa a achar caminhos, porque como você não tem outra solução, você só tem essa direção para ir, automaticamente o teu inconsciente ele começa a trabalhar positivamente para que você alcance esse objetivo. Ele não dá mais desculpas, porque você só tem essa direção. E a coisa começa a funcionar. Mas é do ser humano, quando a gente determina, a gente já quer que a coisa aconteça para ontem. Seria muito bom que fosse assim. E às vezes para algumas pessoas tem algumas facilidades porque tem alguns dons. E quem não tem dom, a única coisa que precisa é começar antes ou fazer por um pouco mais de tempo. É a única coisa que diferencia uma pessoa que tem dom de alguma coisa de uma pessoa que não tem, não é a capacidade. Ela pode conseguir, uma pessoa que não tem dom, ela pode conseguir o mesmo resultado de alguém que tenha o dom para aquele resultado. A única coisa que ela vai precisar fazer, de repente, por um período maior ou começar antes. Tá ok? Então, o que acontece? A gente quer sempre as coisas para ontem, né? E o que acontece? O principal é o processo. E tá escrito também na Bíblia, na palavra, a palavra diz que Deus, ele se alegra do processo, né? Ele tá com você, ele já te deu todas as ferramentas e ele se alegra do processo. Mas o que é esse se alegrar do processo? Não é que ele se alegra que você tenha um processo a percorrer apenas. Ele se alegra de você trilhar este caminho. Ele já te deu tudo. Você tem tudo disponível. Você precisa trilhar esse caminho para você chegar. É aquele negócio assim, tem uma barraquinha aqui, cheia de alimento, cheia de comida, tá? E você tá com fome, você tá passando na rua e tá lá escrito, pode pegar tudo, tá tudo para te servir. A pessoa não vai saber que você tá com fome e vai chegar lá e vai te dar o que você quer. Você precisa vir e escolher o que você quer comer, né? Quando você vai num restaurante que é self-service, o que você faz?
Você vai, você olha o que eu gosto, você vai e pega e coloca no seu prato. Não tem ninguém que vai te obrigar a comer o que tá ali naquelas bandejas, ali eu esqueci agora como é que é o nome daquele recipiente que fica o alimento. Mas ali, naquele lugar onde fica a sua alimentação aquecida, tudo, ninguém vai estar ali te colocando a comida. Você tem que ir e escolher o que você quer para você se alimentar. Então, esse é o processo. O processo é os caminhos que você vai trilhar e para você alcançar o objetivo que você quer. Porém, o que acontece? A gente foca lá no resultado e esquece que esse processo é o processo mais importante. É onde você vai aprender mais, é onde você vai expandir a tua consciência, é onde você vai expandir a tua espiritualidade, é onde você vai expandir a tua maturidade, é onde você vai expandir o teu controle emocional. Tudo tá neste processo. Só que o ser humano, ele foca já lá no resultado e acaba não agindo aqui neste processo para que a coisa aconteça. Vamos voltar nesse exemplo de você estar com fome e você entra no restaurante self-service. A comida vai estar lá. O alimento, ele está ali servido para você. Ele já está à sua disposição. Você só precisa ir e pegar. Mas você fica olhando e você está com tanta fome que você senta e você não vai até lá. E você quer saciar a tua fome sem que você vá buscar o alimento. E depois que você pega o alimento e põe no prato, você precisa se dirigir até a mesa, você precisa se sentar, você precisa pegar o talher, você precisa colocar a comida no garfo, você precisa levar até a sua boca, você precisa mastigar, você precisa engolir, para o teu organismo identificar que o alimento chegou no teu corpo e saciar a sua fome. Você entende que tem um processo para isso acontecer? Do momento em que você está com fome, do momento em que você chega no restaurante, você tem tudo disponível para você, mas até você saciar a sua fome, tem um processo. E é assim com todos os processos da nossa vida. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo comigo agora, nesse momento. Inclusive, hoje foi um dia bastante de estudo, muito estudo. Eu passei o dia, ao mesmo tempo que eu não consegui alcançar o meu objetivo, que hoje foi um dia que eu não consegui alcançar, eu tinha determinado que eu ia fazer uma certa ação e eu não tive conhecimento suficiente para tomar essa decisão. Mas eu estudei bastante sobre que é a questão de investimento financeiro, tá? Então, eu tô num processo de investimento financeiro, só que tem certas coisas que eu ainda não domino, eu não tenho conhecimento. O meu objetivo é chegar a um patamar X, tá? E como que eu vou fazer para chegar a esse patamar X? Primeiro eu decidi, eu quero esse patamar. Agora, quais são os passos que eu tenho que fazer? Eu achava que eu já tinha que chegar e já sair investindo E não, tem todo um processo. Tem um processo de você fazer a sua... como é que se fala? O seu... eu esqueci o termo agora, vai. Se manter seguro, né? Ter o seu dinheiro lá, sua reserva de segurança, que é para uma emergência, é uma reserva de emergência. Você depois pode fazer... A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, então você pode fazer o teu investimento em um tipo de ação e um mais agressivo para que tenha mais resultados, e aí você divide o dinheiro que você tem e deposita um pouco aqui, deposita um pouco ali, e qual que é a taxa... Então você tem que começar a entender qual que é o processo que você vai fazer dentro da tua realidade para que a coisa comece a fluir. O ser humano, ele fica esperando... Obrigada, Wagner. Gratidão. Eu fico muito feliz de saber que eu estou contribuindo e que vocês gostam de me ouvir. Isso é o mais importante. Então, o que acontece? Vamos voltar lá ao assunto para eu não perder o foco. O ser humano, ele quer o resultado, mas ele não entende que existe um processo. E hoje eu fui a prova viva de que eu queria fazer já um investimento X, aonde eu já estava com aquilo na minha cabeça. Eu falei, eu vou aplicar nesse fundo, tal. Só que quando eu cheguei para aplicar,
com o valor, eu não tinha o conhecimento suficiente. Eu falei, opa, peraí, eu preciso entender mais dessa situação para que eu tome uma decisão melhor, mais assertiva. Lógico que dentro de uma questão financeira, de um investimento financeiro, a gente precisa também correr riscos. A gente sabe que a gente corre riscos, né? Tem, lógico, a questão que é mais de renda fixa, né? Onde você corre menos riscos, e tem as variáveis, que é onde você aposta mais e corre mais riscos também. Porém, a gente sabe que é uma coisa que você tem que fazer para que você alcance, às vezes, um objetivo maior. Mas, como eu estou iniciando um processo, eu precisei entender. Então, como que eu vou fazer primeiro essa questão para que eu aplique melhor esse meu dinheiro, para que eu não perca tanto? Se eu dividir, eu faço tanto para quanto? E eu comecei a estudar isso, né? Eu já tive hoje que, eu cheguei aonde, olha só, eu tinha o objetivo, eu me posicionei que hoje eu ia fazer, fui fazer, quando eu cheguei lá eu me deparei com um obstáculo, tá? E eu podia chegar e falar, nossa, é muito difícil isso, não quero mais saber disso, não vou fazer mais. E retroceder, mas eu tenho um objetivo onde primeiro eu já decidi que não tem volta. Então, o que eu tive que fazer? Peraí, vou parar, vou olhar onde eu já cheguei. Eu já tive conhecimento que eu não tenho conhecimento suficiente. Então, eu fiquei ciente de que eu não tenho conhecimento suficiente para tomar uma atitude agora. Então, o que eu tenho a fazer agora? Como que eu vou fazer? Então, primeiro eu vou estudar isso. E aí eu comecei a analisar quais seriam os meus processos. O que eu ia fazer? Então, eu fui quebrando esse meu objetivo, né, que eu já queria ter realizado ele hoje, mas eu não realizei, mas eu quebrei ele em partes e ficou muito mais fácil de eu ir colocando ações atrás de ações até que eu chegue no objetivo X. Então é importante que você se atente de que esse processo, ele é muito mais importante, você vai aprender muito mais do que o objetivo em si, e que muitas vezes vai ser necessário você quebrar esse processo. Então, esse quebrar, o que é? Você chegar aonde você já chegou, aonde você já saiu do lugar. Que nem no meu caso, eu já tomei a decisão. Eu fiz a inscrição na plataforma que eu queria. Eu dei uma pesquisada sobre mais ou menos o quanto eu fiz, levantei o valor que eu tinha, dei uma pesquisada mais ou menos no que eu queria investir, o que eu queria fazer. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um obstáculo. Mas peraí, eu já tomei uma ação, eu já saí daquele lugar. Antes eu não tinha nem nada, nenhum cadastro, não tinha nem nada. Antes eu não tinha nem dinheiro para investir, né? Hoje eu já tenho dinheiro para investir, mas antes eu não tinha. Então, primeiro eu tive que estudar para ver quais eram as formas que eu ia levantar essa renda, como que eu ia fazer para conseguir essa renda, qual era a renda que eu precisava para investir inicialmente. Eu fiz todo esse levantamento. Quando eu comecei a andar, a coisa começou a acontecer, eu cheguei e fiz o cadastro na plataforma, fui atrás das coisas que eu queria. Cheguei hoje, no dia de hoje, encontrei mais um obstáculo, mas eu já não estou mais aonde eu estava ontem. O meu conhecimento, o meu grau de conhecimento, ele já expandiu. A minha mente já expandiu até com palavras que eu nunca tinha visto. E eu passei a ter conhecimento hoje. Fui no dicionário ver coisas, porque eu ando muito com dicionário, porque eu gosto de entender o que eu tô lendo. Fiz pesquisas no Google sobre o que isso representa. Então, quer dizer, eu já expandi a minha mente para esse assunto, né? Que eu não tinha conhecimento. Já expandi a minha espiritualidade também, porque qual é o meu maior objetivo? É essa questão de multiplicar a minha fonte, o que é me dado por direito. Então, tudo que passa por mim é Deus que me deu, é dele, e eu tenho a obrigação, né, de multiplicar. É isso que eu vim fazer aqui na Terra. E o meu dinheiro, ele é uma dessas ferramentas. Então, eu já dei passos para multiplicar essa minha ferramenta, e isso já me engrandeceu espiritualmente. Eu já expandi o meu conhecimento,
eu já expandi o meu autoconhecimento porque eu tive que me olhar para mim e falar, opa, você se deparou com um problema, o que que você vai fazer com isso? Me gerou uma sensação ruim que eu parei e falei assim, caramba, mas eu não tô conseguindo compreender, será que é difícil para todo mundo ou é só para mim? Então eu já tinha uma crença de incapacidade, eu já falei, opa, não, peraí, pode parar com isso não é verdade, eu sou capaz como todo mundo, eu vou sentar e vou estudar e vai acontecer. Então, hoje eu já cheguei num patamar aonde eu não estava ontem. Eu já expandi em vários aspectos hoje. Eu já compreendi, a minha mente já abriu para um monte de coisa. Eu já compreendi algumas situações que ontem eu não compreendia. E o que eu vou fazer a partir de hoje? Hoje eu paro onde eu estou, olho para todos os caminhos, ajusto o que tem que ajustar, que é o consertar, vou adaptando a minha realidade e vou caminhando. O que que isso quer fazer? Se você quiser anotar, anota aí. É fazer, ajustar e colocar a sua identidade naquilo que você está fazendo, né? A forma como é melhor para você, a sua melhor forma de fazer, dentro da capacidade que você tem nesse momento. Hoje eu já expandi a minha capacidade, então eu preciso reajustar. E então eu já fiz, agora eu estou corrigindo para amanhã, né, ajustar a minha realidade e continuar andando. Se amanhã eu vou ter outro resultado, então eu vou parar amanhã, que eu já fiz, eu vou corrigir, vou ajustar a minha capacidade e vou continuar andando. E é esse o processo. É esse caminho que é necessário que a gente comece a compreender que é preciso. Ninguém planta uma semente e fica olhando, esperando que já cresça uma árvore. Não dá. É humanamente impossível. O que é preciso é coloca a semente e aí você precisa regar. Ela tem um processo de maturação, né? Essa semente ela tem que explodir, ela tem que morrer para começar a brotar. Aí vai brotar um galinho, aí vai nascer o tronco, vai nascer a árvore e aí que vai dar o fruto. Então é um processo. É todo um processo. E é importante que a gente tenha consciência disso e que é natural. O processo é natural. Então é a nossa natureza. Tudo aquilo que você quer gerar de resultado, tudo aquilo que você quer de fato como resultado, você tem que se atentar ao processo. Você vai sim estipular o seu objetivo, mas se atente ao processo, à importância desse processo. O quanto você vai amadurecer nesse processo, o quanto você vai crescer nesse processo, o quanto no meu caso, eu estou passando por vários processos em várias áreas. Na área espiritual, a nossa vida é uma vida só, porém a gente tem várias áreas onde a gente vai caminhando. E conforme a gente vai caminhando, uma área vai puxando a outra, a gente vai expandindo, a gente vai crescendo e é assim que funciona. Então eu achei importante trazer hoje nessa live esse assunto para que você compreenda isso. Porque às vezes a gente vai tão... E aí o que acontece? A gente vai tão na vontade de fazer algo e de repente aparece alguma coisa no meio do caminho e você já acredita que já é com você, não vai acontecer, que não é para você, que você não é capaz, ou papapá. Quando na verdade não é nada disso, é só o processo, que é normal para você, para mim, para qualquer outra pessoa. Então, a importância de você compreender isso, você compreendendo isso, que a natureza, Deus te fez e ele se alegra do processo, está escrito na palavra que Deus se alegra do processo. Então, você compreendendo isso e internalizando isso, se empoderando disso, fica muito mais leve de você trilhar esses caminhos e de você conquistar os seus resultados, porque você sabe que você está agindo no natural, no fluxo natural das coisas. Você é natureza, né? E é natural isso. A semente, a árvore, ela não vai virar árvore se ela não passar pelo processo, se a semente não passar pelo processo. E você é assim. Em todas as áreas da sua vida, você é assim. O que te diferencia da árvore é que você tem o raciocínio lógico,
né? A árvore, ela, como ela já sabe que é natural, ela não tem bloqueio. A árvore, ela não fica pensando, será que eu vou virar árvore? Será que eu vou dar fruto? Não, ela já age no natural. É natural para ela esse processo. É natural para ela que o galho está nascendo para cá, encontra um muro, ele vai encostar no muro e ele vai desviar. E é natural para ela isso. Quando é com o ser humano que é racional, a gente já começa, através das nossas crenças, através das nossas limitações, a gente já acha que não é o certo pra gente, que tudo é difícil, que comigo não acontece. E isso são tudo crenças que só existem no ser humano, que faz parte da natureza, mas que não compreende que o processo dele é natural, que ele faz parte dessa natureza. A árvore, quando ela cresce e ela encontra um obstáculo, ela não sofre com aquele obstáculo. Você pode ver que tem várias árvores aí. Vamos ver aqui nas cidades grandes, né? Que passam os fios lá e a árvore, às vezes, ela faz até uma curva assim, o galho faz uma curva no fio ou faz uma curva no muro, ou se encosta no muro, se ajeita, porque esse é o processo dela. E se a gente compreender que na nossa vida, com os nossos objetivos, com aquilo, com a nossa missão, com aquilo que a gente veio fazer aqui, a gente precisa passar por esse processo, fica muito mais leve, porque você não sofre com esse processo, muito pelo contrário, você se alegra de estar passando por ele, porque é o natural. Então eu quis trazer essa reflexão nessa live para vocês, para que vocês compreendam que você é natureza. Você foi criado por Deus e tudo que Deus fez é natureza, é natural, é dele e é o processo que vai te engrandecer. Toda a natureza passa pelo processo e você também passa pelo processo. Então não permita que a sua mente te limite de você verdadeiramente viver o processo. Hoje, por muitas vezes, eu tive que olhar para mim e falar, opa, isso aí é uma crença, vamos por aqui, não é esse o caminho, é outro caminho. O que você vai fazer com isso? Qual é o resultado que você teve? Como que você vai melhorar? O que você pode fazer? Eu comecei a me fazer um monte de perguntas e fui achando as soluções. E se você soubesse fazer as perguntas para que você encontre as suas soluções, se você se dedicar a resolver o problema, em vez de você achar mais problema para a solução, você se dedicar a resolver esse problema, com certeza o seu crescimento vai ser natural. O seu crescimento vai fluir, porque você está no fluxo natural das coisas, da evolução, da expansão, da multiplicação, da entrega, porque é para isso que a gente veio aqui, né? Bom, a live hoje vai ser curtinha. Como eu falei, eu tô com um pouco de dor, eu não ia entrar, eu fiquei num processo hoje bastante, a minha cabeça, estudei bastante em relação a essa questão de finanças, estou bem aprofundada nisso, porque é uma coisa que eu determinei, então eu não vou me estender muito na live. Eu acho que essa live foi até uma live bem produtiva, para que você compreenda e comece a aplicar essas coisas que eu te expliquei aqui e compreenda que você é natureza e que você tem que viver esse processo natural das coisas, tá bom? Viva isso com leveza. Se fez sentido para você, compartilha essa live aí com outras pessoas. Vai ficar salvo aqui na minha página do Instagram, no IGTV, para você poder compartilhar, tá bom? Não deixe de compartilhar com quem você acha que realmente vai fazer diferença essas mensagens que foram passadas aqui, essas chaves que foram entregues aqui para que você abra o seu baú e também destrave o cadeado do baú de outras pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se não for, coloque isso na sua vida. Se não for para me transbordar, se não for para te transbordar, nem te enche. É uma frase que eu carrego comigo e que hoje faz parte do meu processo. Se não for para me transbordar, não me enche. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma excepcional noite.
Façam uma sexta-feira esplêndida vivam com intensidade, vivam com amor, com propósito e renovando sempre suas identidades, a sua verdadeira identidade. Beijo no coração, até a próxima live.